Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da recuperação da popularidade do presidente Bolsonaro, das novas estratégias políticas do governo. Eu converso com Marcos Gutermann, que é jornalista, doutor em História Social e professor da Faculdade Casper Libero. Marcos Gutermann, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui. Vamos falar dessa recuperação de popularidade do presidente, que vem sendo registrada em várias pesquisas. É atribuída em parte ao auxílio emergencial, né, que beneficiou 60 milhões de brasileiros, mais de 60 milhões, e de outro, uma nova estratégia política. Ele está mais silencioso, provocando menos embates, até mesmo com o Supremo, com o Congresso. Essa popularidade é sustentável? É uma boa pergunta. Todo mundo está se perguntando hoje em Brasília e para saber, enfim, o fôlego que essa recuperação tem, né? É lógico que, enfim, o auxílio emergencial está jogando um papel aí crucial na recuperação da popularidade dele, mas também esse recolhimento dele, esse silêncio dele. Ele parou de criar uma polêmica por dia ou 10 polêmicas por dia, porque normalmente era mais de uma. E isso, de certa forma, tirou um pouco o peso do noticiário negativo em cima dele. Além disso, ele se aproximou de um grupo político bastante habilidoso dentro do Congresso, e isso, de alguma forma, dissuadiu a oposição de procurar confrontá-lo mais seriamente, inclusive pensando-se em impeachment, essa conversa toda, isso ficou meio que no passado. Então, de alguma maneira, ele conseguiu conciliar algumas coisas que são importantes para a continuidade do governo dele. Agora, se isso vai garantir a ele governabilidade, principalmente, né, em meio a essa enorme crise que nós estamos vivendo, isso é uma outra história. E eu acho pouco provável. Isso não tem fôlego. Ele vai ter que inventar uma outra coisa para dar continuidade a isso. Agora, ele se aproximou também do Centrão, com essa nova postura que tem, mais silenciosa, menos provocadora. Agora, o Centrão não necessariamente garante essa base de apoio, porque nós vimos uma atrapalhada agora em relação a essa questão do veto do reajuste dos servidores, não esperavam a derrota e agora estão tentando segurar a situação na Câmara. E houve mudanças de vice-lideranças, entrega de cargos. Então, nem nas votações do Congresso ele tem uma segurança maior. Ele se cercou do Centrão, em primeiro lugar, pensando na sobrevivência política dele. Então, aritmeticamente falando, o Centrão, bem ou mal, garante ali os votos necessários para que ele não sofra impeachment. Mas isso não é o suficiente nem para aprovar projeto de lei, que dirá a reforma constitucional. Então, essa é uma segunda etapa dessa digamos, articulação política do presidente. Mas o mais importante, na verdade, que é o que dá trabalho para ele, para o país, enfim, é essa falta de direção dele. Uma hora ele é a favor de uma coisa e no dia seguinte ele se desdiz, ele apoia a reforma, mas não apoia, e isso torna a base dele, mesmo a mais fiel, muito confusa. Você citou a substituição de vice-líderes e tal. Depois de uma votação, de uma das tantas votações em que o governo se confundiu na hora ali, em que a vice-líder, a Bia Kicis, né, então vice-líder, que é bolsonarista fiel, votou acreditando que estava votando como o governo queria e, na verdade, depois se viu que não era bem isso, né? Quer dizer, mas não dá para culpá-la de nada. Ela fez o que ela achou que devia fazer. Foi uma virada de última hora, até porque depois eles capitalizaram a vitória em relação ao Fundeb. Exatamente. E, assim, é um camaleão que é difícil, que você... Como é que uma base trabalha se você não sabe o que o presidente quer? E, nessa altura, é difícil identificar o que o presidente quer uma coisa, no dia seguinte quer outra, e isso é difícil uma base trabalhar em cima disso. Agora, ele não é mais a mesma pessoa com o mesmo perfil daquele que foi eleito, não é? Teve uma mudança, uma racha do partido dele, ele mesmo rachou, dividiu, quis criar outro e talvez agora possa voltar, pelo menos tem conversas com relação ao PSL. Ele se aproximou do Centrão, que era uma postura diferente, cortou as relações com Sérgio Moro, é uma situação de conflito entre os dois, e Moro era o representante aí do combate à corrupção no país, enfrentou o caso Queiroz e teve uma postura polêmica em relação à pandemia. O que aconteceu com essa base de apoio dele? Trocou? A base raiz ficou? Porque ele mantém um nível mais ou menos próximo do que ele foi eleito, em termos de popularidade mesmo, de fato, passando por tudo isso. Você sabe que, Denise, que eu estudei um pouco, a minha especialidade em história é regimes autoritários. E é engraçado que regimes com essa vocação, eles têm uma base popular, pequena, mas muito fiel, em que essa base acredita
nas decisões do líder, quaisquer que sejam elas, mesmo as contraditórias. Não, ele sabe o que ele está fazendo. O outro que fez errado. Ele sabe o que ele está fazendo, ele está fazendo a coisa certa. Vamos esperar os efeitos das medidas, das decisões, porque ele é o sujeito, é o Messias, né? O sujeito que foi escolhido pela providência para nos guiar. Então, essa evidente contradição, né, do modo como ele se comporta politicamente, que nos choca, aos bolsonaristas mais fiéis não choca. Então, se a gente está esperando que ele perca apoio por causa dessas contradições, ele não vai perder. Para eles, o Bolsonaro continua sendo a grande mudança que o país precisa. Então, essa base ele não perde. Agora você me pergunta com razão, e se essas contradições vão, com isso ele vai conseguir agregar apoio? Eu acho que em algum momento, isso, a hora que for submetido a uma disputa eleitoral, por exemplo, não essa agora municipal, porque ele espertamente está se distanciando, mas na disputa pela reeleição. Aí ele vai ser confrontado com as contradições. E isso talvez para um público mais amplo não seja bem recebido. Tem um detalhe que é importante, que você mencionou aí, ele não tem partido. Ele não tem partido. Pô, a gente já mudou muitas vezes de partido. Né? Partido para ele é uma coisa irrelevante. Né? E quando você tem uma representação, a representação política no Brasil, ela é, pela Constituição, partidária. Você precisa ter um partido que te represente. Você não pode ser candidato independente, essa candidatura independente não existe. Ele vai ter que achar um partido. Então ele tem que achar um partido, mas é irrelevante. Então isso descaracteriza o debate político, essencialmente. Ele personaliza o debate na figura do presidente. Então isso muda todo o jogo. A gente fica pensando, mas o que o PT vai fazer, mas o que o PSDB vai fazer? Isso, numa política personalista, isso não faz muito sentido. Agora, fragmenta tudo, né? Ele também está surfando muito no vácuo de lideranças do país, né? Exato. A oposição está completamente desencontrada, o PT não encontrou discurso, fica querendo viver de glórias do passado, não é? E a gente vê lideranças que ensaiam a despontar, acabam se perdendo no caminho, até num confronto com ele. Tem um aspecto assim que a gente tem que deixar mais evidente, que está muito no começo ainda, né? O governo ainda tem 2 anos para, digamos, queimar gordura aí de popularidade e tudo. Num primeiro momento, o governo sempre fica, digamos, blindado pelo início, né, do seu trabalho, ainda como eco da vitória eleitoral, que não foi pequena, né, foram 57 milhões de votos, não é uma coisa desprezível, né? Mas, e isso de alguma forma neutraliza a oposição. A oposição normalmente ficaria neutralizada. Considerando a qualidade da nossa oposição, então, aí nem se fala, né? Porque, de fato, nós temos uma oposição muito fraca, né? No sentido mais amplo, ela não tem direção, né? Você diz assim, muito bem, então eu não quero o Bolsonaro. Quem eu quero? Aí você olha o cenário, você diz, bom, mas qual é a proposta desse pessoal para melhorar o país? Estatizar mais, que a esquerda sugere, quer dizer, vai aumentar a dívida pública, vai com todos desequilíbrio fiscal, com todas as implicações disso. E no centro e à direita, qual é o discurso? Temos que democracia, tudo muito bonito, mas e na prática, o que vamos fazer? Né? Quer dizer, então, e tem que ser um discurso que chegue às pessoas mais simples. Né? E a direita que emergiu, ela é mais radical. Ela não quer esse discurso meio de centro moderado. Vai nutrir, vai alimentar a polarização, acreditando que a polarização é o que fez o Bolsonaro chegar à presidência de maneira surpreendente, ninguém imaginava. Né? Então, é uma aposta que pode ser tentadora. Aí você não faz política, né? Você faz, briga. Agora, é uma polarização que cria uma situação ilusória também na cabeça das pessoas. Isso. Porque quando você critica o Bolsonaro, então vão falar, mas o que você queria? O Lula? Como se só tivesse os dois no jogo. Exatamente. É uma coisa assim. E o Lula não está conseguindo interferir em nada na política. Enquanto você tiver assim, a sombra de uma esquerda... como o PT, por exemplo, assombrando ali, né, o cenário eleitoral, que vai ser capitalizado. Imagine você, se o Supremo Tribunal Federal, por alguma razão, resolva considerar o Sérgio Moro suspeito e tal, e anule as decisões judiciais dele, inclusive as do Lula. Eu nem falo
das consequências para todo o resto dos outros condenados da Lava Jato. Embalo, mas né? o Lula. Vamos pensar só no Lula. Aí o Lula vai e deixa de ser ficha suja e pode se candidatar. Você imagine uma campanha eleitoral com Bolsonaro, Sérgio Moro e Lula. Olha que cenário fantástico. Não tem política. Você tem... Você tem paixão, né? Paixão, basicamente. Paixão, tudo bem, para nós jornalistas é uma beleza, mas para o país eu não sei, nós não ganhamos nada com isso. Agora, é uma situação também que pode comprometer, em certa medida, políticas econômicas e tudo mais daqui para frente. Porque se vê a tendência mais populista de uma ala do governo, inclusive do próprio presidente, no momento em que ajuste fiscal seria importante para a credibilidade, né? Você tem hoje uma exótica convergência do Bolsonaro com a esquerda. Né? A esquerda é nacionalista, a esquerda é estatizante, a esquerda é contra a reforma administrativa. O Bolsonaro não privatiza nada, o Bolsonaro dá aumento para servidor, o Bolsonaro engaveta a reforma da Previdência, da administrativa, estimula o programa social, ou seja, não tem diferença aí. Claro que tem. Aqui é obviamente um exagero, a diferença... na forma, né? Mas o básico está ali, é um repeteco. Então, para que eu vou votar na esquerda se eu posso continuar com... E agora, para o país isso é um desastre, né? Isso é um desastre, porque o país está com a escalada da dívida, você sabe muito bem disso, né? É um negócio que sinalizar para o mercado que você não tem compromisso com a responsabilidade fiscal, com o ajuste fiscal, com as reformas... fecha para balanço, não tem a menor chance disso, aí o custo de investimento vai ser muito mais caro e tal, a gente sabe muito bem onde é que isso dá, inflação, etc. A gente teve uma amostra hoje no comportamento do mercado. Pois é. É isso, eu conversei aqui com o Marcos Gutermann, que é jornalista, doutor em História Social e professor da Faculdade Casper Líbero. Mais uma vez, muito obrigada, Obrigado, uma boa Denise. noite. Boa noite. Com vocês.